Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor, para todos sempre seja glorificado. Amém? Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, do versos 13. Aleluias. Em negrito está dizendo assim para mim e para você: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E no versículo 13 vai dizer: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15. Nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou pedir para a igreja que está aqui comigo se levantar e, em alto bom tom, ler o versículo 16. Aleluia. E a igreja que eu falo é a igreja aqui e a igreja aí, porque vós sois igreja do Senhor. E assim diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, essa palavra é uma palavra muito conhecida de vós. E o bonito é que com esses 4 versículos, o Senhor entra juntamente com os louvores a qual foi entregue. E a pastora Stephanie nem sabia qual seria a ministração de hoje. E em alto bom tom nós dizemos que no versículo 16, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então nós estamos dizendo que a glória é do Senhor. A glória não é do homem A, do homem B, do maior ou menor. A glória é de Deus. E quem deve ser glorificado é o Senhor. Mas o interessante é que quando ele fala aos seus discípulos e ele diz que vós sois sal da terra e luz do mundo, ele está dizendo, nos versículos anteriores, 11, vai dizer que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem a todo mal contra vós por minha causa. Executai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí o Senhor Jesus, agora nessa passagem do versos 13 em diante, 13, 14, 15, 16, ele vem a ensinar para mim e para você o que eu e você significa sobre esta terra. E quando ele fala que se o sal for insípido, ele não presta. Por que, igreja? Ele não tem sabor, ele não tem graça. Nós sabemos que
o sal, ele é tirado do mar. E há todo um trabalho para chegar na minha mesa e na tua mesa. E quando Jesus estava falando aos seus discípulos, que Jesus ele teve um tempo sobre a terra, e sobre esta terra ele teve um momento de ensinar. E não só aos seus discípulos, como também aqueles que o seguiam. Mas nem todos que o seguiam entendiam os seus ensinamentos. E por isso que muitas das vezes Jesus ele falava por meio de parábolas. E quando ele fala categoricamente aos seus discípulos que se eles forem insípidos, com que há de salgar, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O Senhor Jesus está dizendo que as situações que eu e você e eles estavam passando, os ensinamentos que ele estava dando ali aos seus discípulos, teriam que ser postos em prática. E quando nós vamos entrar no livro de Marcos, capítulo 9, do verso 38, aí nós vamos ver que o ensinamento, quando Jesus ele fala e coloca em prática, ele não fala se é aquele ou outro. Simplesmente aquele que se entrega ao Senhor Jesus, ele pode fazer muito mais do que o Senhor ele fez. Assim ele mesmo diz, em sua humildade. E no livro de Marcos nós vamos ver do capítulo 9, verso 38, que diz que versículo 38, e João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, mas o qual não sois que segue, e não os lhe proibimos, porque não nos segue. E Jesus, porém, disse: não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vós der de beber um copo com água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o vosso galardão. Jesus estava dizendo aqui que os seus discípulos viram um homem expulsando o demônio, mas não era discípulo de Jesus. Então como que ele poderia estar fazendo algo usando o nome do Senhor? E por isso que Jesus ele explica no livro de Mateus aqui, o qual nós estamos vendo, que quando ele fala que nós somos luz e sal da terra e luz do mundo, ele está dizendo: aquele que me aceita, aquele que me conhece, poderá fazer muito mais do que eu fiz. E os discípulos naquele momento, igreja, eles ficaram sem entender. Porque para ser cristão, nós precisamos promover a verdade. Promover a verdade do reino de Deus. E quando ele fala que no verso 14, que vós sois luz do mundo, e que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Senhor está dizendo que às vezes, como foi ministração desta semana passada, quando Deus ele manda a gente fazer algo, a gente pode se esconder em qualquer lugar, igreja. Em qualquer lugar. Mas quando Deus falou que é você, é você. E por isso que ele está dizendo que não se pode esconder uma cidade edificada. Porque quando Deus ele manda alguém fazer algo, é porque aquela pessoa já está preparada. Mas aí vem aquela desculpa: não vou, não posso, não sei, não consigo.
tenho pouco tempo. Jesus, ele ficou pouco tempo na terra. E ele fez muito mais do que a Bíblia Sagrada revela. Porque se fosse colocar tudo que o Senhor Jesus fizesse, ou melhor dizendo, que ele o fez, seria livros, livros e mais livros. Então quando ele fala que nós somos a candeia, que nós somos luz, ele também fala no livro de Mateus capítulo 6, do verso 22, que a candeia do corpo são os olhos, e de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E no versículo 23 ele diz: se porém os teus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. E por isso que Jesus repreendeu os discípulos dizendo: quem não é contra nós é por nós. Então quando nós vemos as nossas vistas, igreja, nos engana. E por isso que o Senhor diz que não devemos ver somente por vista, mas sim pelo dom do Espírito, que é paciência, longanimidade, não é? A gente precisa ter os dons do Espírito, porque se eu sou luz, as trevas ela bate em retirada. E a palavra está dizendo que naquele momento, no livro de Marcos, os discípulos não gostaram do que viram. Às vezes a gente não gosta do que vê, porque acha que é santo, que acha que é dono da verdade, que acha que a minha palavra tem peso, a sua não tem peso, a sua não tem base. E Deus, ele está dizendo aqui para mim e para você: se eu me achegar até ele e for transparente com ele, ele será transparente comigo. E Jesus, conhecendo seus discípulos, e ele sabia como cada um era, ele disse: não aborreça e nem impeças que façam, porque quanto mais o fizer, sem que ninguém saiba, lá estará seu galardão. Então o Senhor estava dizendo ali aos seus discípulos que não adianta você fazer só para mim ver. Não adianta você fazer só para Jesus ver que você entendeu. Precisa praticar em verdade, igreja. Não é só de um lado só. Não é só de uma maneira só. É em todos os lados. E Jesus diz que se vocês são o que eu estou dizendo que vocês são, sal da terra e luz do mundo, então o tempero já eu temperei, porque eu tenho te ensinado, ele tem nos ensinado. E quando ele fala, igual nós lemos no livro de Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, que a candeia do corpo dos olhos, do corpo são os olhos. Então ele está dizendo que se meu olho for bom, e eu não ser aquela pessoa crítica, analítica, mas eu acho. Você não acha nada. Você não tem que criticar nada. Você não tem que ter certeza de nada. Porque os sábios, muitas das vezes, não sabem nem o que dizem. Em teorias, são bons, mas na prática, não. Então o Senhor está dizendo para os seus discípulos: vigiai, porque se você vê somente com o que os seus olhos veem, verdadeiramente não verão aquilo que é para ser visto. Porque tem coisas que não vai ver, mas vai sentir. Como ele mesmo diz, você não sabe da onde está o vento, mas você sente ele. Você sabe que está ventando porque você sente frio. Você sente algo tocar o seu rosto, sua pele, e ali você sabe que está ventando. Da mesma forma é o Senhor Jesus. Eu não vejo, mas eu sinto ele. Eu não vejo, mas eu sei que ele está comigo. E se ele está comigo, ele é luz e eu sou luz também. E a partir deste momento, igreja, o Senhor está dizendo para mim e para você que eu não posso me esconder. Uma cidade
edificada sobre o monte, não pode se esconder. Lembra o que Deus ele diz através de seu filho? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, se orar para o monte, vem para cá, vai para lá, ele vai. E onde ele fala, onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estou presente. E ele está presente aí, e ele está falando com você. Ele está falando com você nesta noite. Porque ele está dizendo que vós sois sal da terra e luz do mundo. Igreja, antigamente, eu e você, não sei se todos, mas a maioria desta face, deste mundo, não nasceu em berço evangélico. E por isso que no livro de Efésios, capítulo 5, versos 8, vai dizer que em um outro tempo éramos em trevas, mas agora sois luz no Senhor e andais como os filhos da luz. Então no livro de Efésios capítulo 5, versículo 8, está dizendo que antigamente nós vivíamos em trevas. Mas agora eu e você somos luz do Senhor, luz no Senhor, e andai como os filhos da luz. Por que, igreja? Porque a luz, aonde ela chega, as trevas, ela ela bate em retirada. Porque a luz, ela resplandece. Quando algo resplandece, é algo glorioso, é algo majestoso, é algo lindo. E o lindo, ele vence. Não em beleza, porque não viram de Jesus beleza e nem formosura. Mas ali viu algo sobrenatural que não teve explicação e muitos desacreditaram, mas tudo que se foi falado através dos lábios dele se concretizou. E quando nós vamos ver lá no livro do profeta messiânico Isaías, aleluia, do capítulo 9, aleluia. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 9. Vai dizer que ali o profeta fala do poder do Messias. E antes mesmo que tudo viesse ou chegasse, antes da presença do Senhor Jesus, o profeta messiânico Isaías vai dizer que o povo, capítulo 9, versos 2, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então a luz, ela resplandeceu na minha e na tua vida, igreja. E por isso que o Senhor estava dizendo aos seus discípulos: olha, agora vocês não são mais iguais como eram antes. Agora vocês têm um propósito, e esse propósito é para dar luz para aqueles que vivem em trevas. Mas ele diz também, no versículo 15, ao qual nós estamos lendo, que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Que coisa mais linda. O Senhor está dizendo nesses 4 versículos onde nós estamos estudando, que ele está dizendo que mesmo que nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. É aquele ditado que talvez alguém já falou para você: basta que alguém busque. E quando alguém buscar, a casa toda será cheia. Lembra quando Salomão edificou a casa do Senhor? A casa estava linda, mas nem todos puderam entrar, porque a glória do Senhor, ela entrou dentro da casa, e só aqueles que estavam querendo algo diferente, ser cheio do Espírito Santo, foram cheios e foram alcançados. Mas ele diz também no verso 16, que foi o qual Deus ele colocou no meu coração, igreja.
além de todos esses versículos, para que nós venhamos entender quem é e o que somos na presença de Deus. Que ele diz assim: resplandece a vossa luz diante dos homens, e que vejam que as vossas boas obras, e glorifique-se no vosso Pai que estás no céu. Quando nós vamos ver essa palavra, nós vamos lembrar de um homem que fez o caminho de Jesus, o início da caminhada de Jesus, que foi um homem chamado João. E a Bíblia Sagrada diz que João, ele batizava por redição de pecados. Mas ele diz assim, no livro de João, capítulo 1, ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era, e este veio para dar testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. João, ele disse: não sou eu que vai vir, eu sou apenas um caminho para aquele que virá. João, em nenhum momento, igreja, ele se engrandeceu. Ele foi numa simplicidade tão linda, porque o propósito de Deus na vida de João era grande. Porque você preparar o caminho para o Filho de Deus é um propósito grande, e não é para qualquer pessoa. E ele poderia se engrandecer, ele poderia: mas foi eu que vim primeiro, Jesus, e eu que vou te batizar. Não, ele mesmo diz que ele não era digno de batizar aquele que estava ali, que era o Senhor Jesus. Por que, igreja? Porque muitos vêm e se engrandecem com os dons que Deus entrega, com o propósito que Deus entrega, e se acha melhor. E por isso que diz que a luz, ela vai resplandecer na minha vida e na tua vida. Isso é claro, isso é óbvio, porque eu e você convidamos o Senhor Jesus para fazer morada. Mas no capítulo de João 3:30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o que nós estamos vendo no dia de hoje: eu sou luz, eu posso fazer, eu posso abater, eu posso diminuir o meu irmão, eu posso falar palavras de baixo para que ele sinta mais baixo ainda do que ele é. João, ele não fez isso. João Batista, pelo contrário, quando ele falava raça de víbora, porque ele sabia que o coração daquele povo era endurecido, e tudo que ele falava, o povo não dava crédito. Mas ele convidava as pessoas ao arrependimento. Não que hoje em dia muitos não dão crédito no que eu falo, mas a palavra mesmo diz: bem-aventurado sois vós. O Senhor está dizendo que se perseguiram antes os profetas, vão me perseguir também, vão te perseguir também. Mas eu preciso ter a mansidão de Cristo, eu preciso ter a humildade de Cristo. E quando nós somos humildes, nós conseguimos entender quem é o Senhor, o centro, o cabeça da igreja. E Jesus começou a falar aos seus discípulos que agora vocês não andam mais em trevas. Agora vocês são luz. Vocês são sal da terra. E João, é tão lindo o trabalhar que foi um conjunto de João Batista até a chegada do Senhor Jesus, que no Evangelho de João, do capítulo 8, para que nós venhamos entender, igreja, o que diz o Senhor quando Ele fala que eu e você temos uma missão de ser sal e luz, mas no dosado. Ser bom para um e mal para o outro, você é um sal que não vale de nada. Você está olhando com os seus olhos. E diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, do versos 12.
Na parte B diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Então o Senhor Jesus, Ele está nos dizer que eu e você não podemos nos vangloriar das coisas que Deus Ele faz através das nossas vidas para atingir o alvo, que um dia foi eu, e o alvo que hoje é alguém que Deus colocou no teu coração para você ir trabalhar, evangelizar, e você está dizendo: ah, mas eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já disse tudo o que tinha que falar. Mas lembre-se do que o Senhor está dizendo aos seus discípulos, e você, como discípulo do Senhor, você é sal e luz. E quando você colocar o pé naquele lugar, quando você colocar o pé, seja onde você estiver, e se for para alcançar alguma vida, toda aquela treva ela vai sair e ela vai bater em retirada, porque a luz chegou. E a luz que chega ilumina todo o ambiente. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: igreja do Senhor, glorifique-se. Não, glorifique o nome do Senhor. Que seja o nome dele exaltado nos teus lábios. Que tudo quanto ele te pedir, o faça. Ai, pastora, o faça. O faça. Porque o nosso Senhor, igreja, ele vê, contempla e sabe o meu e o teu deitar. Então hoje, nesta noite, assim como foi falado a palavra, aonde o Senhor, Ele tem nos ensinado que tudo quanto eu e você fizer, o nosso galardão não é o reconhecimento do homem, não é o reconhecimento das pessoas, porque Ele mesmo disse que me perseguirão, te perseguirão, porque Ele me chamou e te chamou também. Mas precisamos entender, só para fechar, para que você tenha algo dentro de você, para que você saiba o que aconteceu comigo e com você. Abre lá, é a última palavra qual eu vou dizer aqui, só para fechar o que Deus ele está querendo dizer. Livro de Colossenses, aleluia, Filipenses, Colossenses, aleluia, do capítulo 2, do versos 7. Livro de Colossenses, capítulo 2, verso 7, vai dizer: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim fostes ensinados, abundando em ação. E no versículo 12, final, diz: sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Então o Senhor está dizendo que nós estamos arraigados, nós estamos grudados, nós estamos edificados na fé, na ação de graça, e fomos sepultados ali no batismo. Ali nós nos arrependemos, ali nós nascemos uma nova criatura, e ali Deus, através do seu Filho, fez morada, nos ensinou, e hoje Ele está dizendo que eu e você somos sal e luz do mundo. Então que hoje, nesta noite, não venha dizer: pastor, eu não entendi porque fizeram isso comigo. Luz e trevas. Não.
Não combina, igreja. Se tem alguém que está demais, é sal demais. Se tem alguém que está de menos, não está na dosagem certa. Está como Zaqueu, igual o diácono Otávio hoje falou. Tem gente igual o Zaqueu em cima do muro. Então hoje o Senhor está dizendo, é sal e é luz. É os dois unificados, mas na dosagem de Jesus, em ação de graça. Essa foi a palavra a qual o Senhor nos entregou. E Ele já iniciou dizendo que vós sois discípulos. Então que nós sejamos discípulos em verdade, na presença daquele que não me esquece e não te esquece também. Faça conforme a vontade daquele que te chamou. Amém? Aleluia, Jesus.